Esse é um vídeo que não é só a respeito da Cléo Pires. É a respeito de mim, é a respeito de você, é a respeito de todos nós. Talvez você aprenda uma coisa muito importante aqui hoje. Então preste bastante atenção. Chegou um amigo meu para comentar a entrevista que a Cléo Pires deu. E quando os caras chegam para comentar esses assuntos, eles já chegam com essa cara. Mano. Falei, o que diabo que aconteceu, cara? Mano, você viu a entrevista que a Cléo Pires deu, mano? Eu falei, bicho, quem é a Cléo Pires? Eu não acredito não, que tu não sabe quem é a Cléo Pires. Eu falei, não sei, cara. É aquela menina, bicho, que parece com a Maga Patológica, que é filha do Fábio Júnior e tal. Eu falei, Maga Patológica? Ah, lembrei. É aquela que faz novela da Globo, né? Isso, mano. Ela deu entrevista, bicho, falando que o bicho manda nudes pra galera, que fez sexo a três, que ficou com o ex da amiga dela, meu, que traiu sem culpa, que já fez sexo empurrando, mano. Eu falei, bicho, comenta aí no seu canal. Falei, bicho, é uma menina, cara, é muito jovem ainda, às vezes nem sabe o que tá falando, né? Fala com aquele orgulho, nem sabe o que tá falando, eu não vou falar disso não. Mas aí parece que o pessoal desceu o pau na Cléo Pires lá, e ela comentou no Twitter dela o seguinte, né? Eu vi esse compartilhamento no meu Facebook. Eu não sei porque eu espanto. Quem faz a polêmica são vocês, puritanos e hipócritas. Eu não fui a primeira nem a única a transar com dois caras ao mesmo tempo. Me poupem, vão arranjar uma vida, escreveu. Aí eu achei isso aqui interessante. Eu achei interessante comentar. Porque hoje parece que ficou normal essas coisas, né? Mas não é porque parece normal que é correto. E eu não estou aqui dizendo que sou melhor do que a Cléo Pires em qualquer coisa que seja. Na minha época de juventude, de roqueiro, onde estava mais presente nos palcos, a mulherada era complicada, entendeu? Mas não é uma coisa que eu me orgulho, é uma coisa que eu me envergonho, né? E não é o fato de eu estar errado também que faz com que a Cléo Pires esteja certa. Todo mundo faz. Não é o fato da Cléo Pires estar errada que me faz certo. Ou seja, todo mundo errando não faz um certo. Jesus nos deixou 2 mandamentos só. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. E esse tipo de coisa é uma transgressão contra o amor ao próximo. Eu vou dizer o porquê. Quando ela pega e fala que transou com 2 homens ao mesmo tempo, ela enxergou esses homens como objeto. E esses homens enxergaram a Cléo Pires como um objeto, né? Depois lá, puta, me lembra daquela noite com a Cléo Pires, cara. Ela, eu saí com os 2 meses, tal, não sei o quê. Não é mais uma pessoa, não é o amor ao próximo. É enxergar a outra pessoa como um pedaço de carne. E imagine que ela se apaixona por um desses caras. Ela sempre vai pensar naquele dia, puxa vida, estava junto com ele e com o parceiro dele fazendo esse tipo de coisa. Ou se o cara se apaixona pela Cléo Pires depois, puxa vida, a pessoa que eu mais amo, que eu mais respeito, eu reparti como um pedaço de carne com um colega meu. Então, ela vê os caras como objeto, os caras veem ela como um objeto. Ela diz, eu fiquei com um ex da minha amiga, tal. Sem parar para pensar nos sentimentos que a amiga tinha por essa pessoa. Sem parar para pensar nos sentimentos que essa pessoa tinha pela amiga. Ou o que isso ia gerar. Então é uma transgressão contra o amor ao próximo. Atrair sem culpa, tal. É uma coisa que você diz se envergonhando, mas não se glorificando. É uma coisa que você não se orgulha, é uma coisa que você se envergonha. Porque você está passando por cima do amor que você teria pelo próximo. Se essas pessoas não são tão próximas assim, você não consegue sentir amor nenhum por elas e saber qual é a verdadeira extensão desse ato, né, de não amar o próximo. Imagine o seguinte, imagine que daqui a alguns anos a Cléo Pires tem o filho dela. Né? Mas isso, como eu já disse, não diz respeito só a Cléo Pires, diz respeito a todos nós, todas as pessoas. E aí esse filho depois, como a internet não esquece de nada, será que ele vai se sentir feliz quando vir a mãe, por exemplo, numa revista masculina? Quando vir a mãe em uma entrevista dizendo que transou com 2 caras, que traiu
sem culpa, que saiu com o ex da melhor amiga, será que ela... Ele vai falar assim, será que minha mãe faz isso com meu pai? Será que a minha mãe pensa em fazer isso com meu pai, etc? Você acha que esse garoto, ele vai se sentir bem? Então esse é o tipo de ato que mexe em uma cadeia muito grande, em uma extensão muito grande que você não pode nem dimensionar. E é uma perversão diretamente contra o amor ao próximo. Então por isso é muito sério. Então a própria Cléo Pires e os filhos do Fábio Júnior, eu acredito, e o pai dele saía com muitas mulheres e tudo mais, o Fábio Júnior saía com muitas mulheres, e eu acredito que isso, né, causou nos garotos algum tipo de pensamento muito negativo em relação às atitudes do pai. E é muito importante você não se tornar aquilo que você mais repudia ou aquilo que você mais detesta. Não é porque parece normal, né? Ou parece que é algo que acontece comumente, não é por isso que é certo, não é por isso que vai deixar de acarretar problemas muito sérios para a tua vida. E o amor ao próximo é um dos mandamentos mais importantes. Jesus resume a Bíblia nesses 2 mandamentos. E seguindo esses 2 mandamentos, você vai ter uma vida plena e feliz. E não uma vida onde você vai no futuro, né, se envergonhar daquilo que fez, né, na verdadeira extensão da coisa. E não adianta criar, né, maquiagens. Mas isso aqui é por causa da sociedade puritana, hipócrita, fascista, taxista, sonista, tal. Não adianta criar. Você sabe que você está transgredindo e pervertendo um dos mandamentos mais importantes que Jesus deu para você. E aqui não estamos colocando nem melhor nem pior do que ninguém, mas é uma reflexão para que todos nós possamos pensar a respeito disso, que é muito sério. Agora, amanhã eu vou colocar aqui às 8 horas da noite um documentário muito importante para que você entenda como é que eles conseguiram subverter o Ocidente, como eles conseguiram perverter a cabeça das pessoas, como eles conseguiram distorcer a ideia das pessoas, né, transformando aquilo que seria degradante em algo que parece normal. Amanhã às 8 horas eu vou colocar um documentário muito importante para você, com mais ou menos 1 hora de duração, 1h30 de duração, e seria muito importante você assistir. Então fique atento aqui no canal e fique muito esperto neste documentário, porque você vai saber como é que as ideias das pessoas elas começaram a se deteriorar para aceitar aquilo que é errado e aquilo que as destrói, e que destrói a família, e que destrói toda a sociedade em um momento ou outro, tudo para transformar em moeda política. O problema, como eu disse, é muito mais sério do que você pode imaginar. Então aqui, amanhã, às 8 horas, você vai estudar junto comigo. Então não perca.